volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre oprimidos a opressores, e é muito interessante porque em dado momento de uma sociedade ou de um segmento da sociedade, a busca pela liberdade ou a busca pelos seus direitos pode soar para os outros ou transparecer como perseguição, e eu acho que a gente vive muito isso até hoje. Nós vemos um exemplo muito grande aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, de coisas que os cristãos ou evangélicos nunca tiveram acesso. Como a gente cresceu um pouquinho, a voz tem um pouquinho mais de voz, o nosso megafone é um pouquinho mais alto, quando a gente vê pessoas tendo acesso e a gente não, a gente grita contra. Ele fala, estão perseguindo, por exemplo, eu falei daquele terreno que foi doado da União para uma igreja, quase 40 milhões, e a gente fala, se vocês querem dar, dá para todas as igrejas, não dá para ninguém. E muita gente da sociedade falou, vocês estão perseguindo a igreja católica. A gente, não, a gente está buscando o mesmo direito que eles estão tendo. Então, acontece isso também. Acontece e é comum. Tá bem, quem lê a Bíblia, não tem o direito de se surpreender com nada. Não tem como, está tudo escrito ali. O que nós temos que fazer. E a nossa guerra não é contra o corpo, contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, ainda que como cidadãos recorramos aos nossos direitos e busquemos através dos nossos representantes aí, eleitos por nós mesmos, democraticamente, no fim não vai acontecer outra coisa no seu caos. Ou então a Bíblia está errada. Não tem jeito. A previsão de Jesus não é simpática e não é otimista. Aliás, há hoje na pregação do Evangelho um equívoco, porque muitas vezes na pregação chamada moderna não se difunde a fé, se difunde o otimismo cristão. Isso é diferente. A fé você repousa, o otimismo cristão você torce para que a coisa aconteça. Então é natural que nós... era o slogan de uma grande emissora espírita, a emissora do otimismo cristão, antiga, que a gente participou lá atrás, não é? A antiga Rádio Copacabana, lá atrás. Que era dirigida por espírito. Então, o que a sociedade tem que entender é o seguinte, o que é ter Cristo no coração? É dizer para o inimigo, o diabo assim, a partir de hoje, nós vamos partir para dentro de você. Como Jesus disse que o mundo jaz no maligno, e nós a partir de então somos contra declaradamente a eles, é óbvio que vamos ser perseguidos. E o salmista diz o seguinte lá, o salmista ele discriminava. O salmista ele dizia assim, todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Então, querido, sabe quem é que radicaliza, quem é intolerante com as religiões? A Bíblia. Mas a Bíblia que eu tenho como pastor evangélico, o rabino tem na sinagoga, o pai de santo tem lá no terreiro quando ele usa, o médium tem no espírito quando é o centro de mesa, o papa tem, o católico tem. Agora, cada um interpreta segundo o seu bel prazer. Nós, evangélicos, somos os perseguidos. Jesus disse que iam nos perseguir, iam até nos matar. O que passa disso é história para boi dormir. E outra coisa, eu vou trazer agora um exemplo que aconteceu há pouco tempo atrás, para a gente tentar separar também, que foi muito interessante no início. O pastor César falou, André, temos que separar primeiro o que é filosófico do que é sociedade. Porque às vezes parece que o pensamento filosófico vai contra da sociedade. A gente fala que o cara, a religião afro, não sei o que, ele é do capeta, o demônio vai para o inferno, mas a gente toma um cafezinho com ele, bate papo e às vezes até amigo e frequenta a casa um do outro. Parece que é antagônico, mas tem como conviver isso. De outro modo também, parece ser muita perseguição religiosa quando nós nos posicionamos como cidadão, eu não estou falando de religião agora, contrário a B ou C ou algum tipo de coisa, e por eu ser evangélico, falando, tá vendo, tá indo contra. Deixa eu dar um exemplo nisso. Se eu não me engano, foi no início desse ano, quando rompeu e estourou toda essa questão do Estado Islâmico. A Noruega, que entendeu, o governo da Noruega, que entendeu que não havia reciprocidade, né, das relações dele com os países muçulmanos, proibiu construção de mesquitas e remessas de dinheiro, ida e vinda de países muçulmanos para lá, porque eles falaram, como é que pode? Tem norueguês morrendo aí porque ele acredita na fé dele, não pode construir igreja de outra religião, e aqui vocês querem implantar o que vocês não deixam implantar ali. Foi um alvoroço, isso, não sei se vocês lembram disso no início do ano, foi um alvoroço de debate diplomático e tudo, e se colocou o seguinte, a pessoa falou, tá vendo, perseguição religiosa, isso aqui, a pessoa falou, existe algo que nada tem a ver com religião, que chama lei de reciprocidade, e isso é uma questão legal, diplomática, que é o quê? Se eu estou tendo relação com o país, entendeu? Pessoas não podem exercer o seu direito naquele país, eu não vou deixar pessoas daquele país exercer o direito no meu país. Aconteceu um pouco isso. E aí colocaram, porque a Noruega, e quiseram trazer talvez aí um fundo religioso, país cristão, não sei o quê, que tem na verdade muito misturado, mas é interessante a gente entender que existe uma divisão muito grande nesse tipo de ação que eu vejo na Noruega, de
cabeça de religiosidade e cabeça social. Como é que vocês entendem isso? A questão da capela, como o pastor César bem colocou, né? Você tem uma capela ali como na verdade deveria ser algo ecumênico, né? Para que todos, para que o espírita, para que o evangélico, para qualquer um fosse ali, fizesse sua oração, sua crença, sua reza. Corcovado, eu falei Pão de Açúcar lá no Corcovado. Entende? Então, esse tipo de posicionamento é que nós não temos no nosso país. Então, nós evangélicos, enquanto evangélicos, temos sim que nos posicionar, como você falou. Quando eu me posiciono para defender o que eu acredito, automaticamente, por não ter defesa, alguns vão dizer que eu sou radical. A defesa deles é essa. Por exemplo, no meu bairro, por exemplo, se eu no meu bairro me posiciono em relação ao movimento que está atrapalhando o trânsito, aí vou, olha gente, isso aqui está errado, e vão, não, é o pastor ali. Esse pastor é complicado. Não, como o pastor Martim bem disse, não é o cidadão Carlos, mas é o pastor. Aquele pastor ali é complicado. Por que o pastor está criando confusão? Isso é preconceito, isso é manifestação clara de preconceito. Exatamente. Ou seja, a partir do momento que você se declara evangélico, você não tem direito de declarar mais nada e reivindicar mais nada. Reivindicar como cidadão. Tem que engolir qualquer coisa. Nós não engolimos. Eu faço essa distinção. Associação de moradores, eu me lembro que numa das reuniões da Associação de Moradores de um bairro que eu morava, eu compareci. A primeira coisa que falou, está aqui o pastor Martim. Eu falei assim, não. O morador vai numa reunião de condomínio, olha, o pastor vai falar. Eu disse assim, pastor não. Eu pensei que você fosse, não, eu sou pastor na igreja, dentro da minha casa, na minha manifestação de fé, mas eu não vim aqui para pregar, a não ser que vocês queiram ouvir o pastor. Aí todo mundo riu, eu disse, eu estou aqui como morador da rua tal. Para reclamar. Para reclamar. E para, inclusive, questionar esta administração. Aí o couro comeu, porque todo mundo falou, opa, aqui é o cidadão, é o morador, quem contribui. Então, eu vejo o seguinte, a gente tem esse tipo de posicionamento, de fazer a separação, porque, na verdade, como cidadão, nós somos todos iguais, segundo a Constituição. Todos iguais. Esse segmento que quer privilégio, eu até sou contra privilégios. Agora tem o movimento gay que é privilégio, o católico que é privilégio, o crente. Não, como cidadão, basta a Constituição. O negro que é mais basta o Código Civil, o Código Penal. Tem que ser para todo mundo. Essa história de inventar um monte de estatuto, o estatuto do branco, o estatuto do branco, o estatuto do não sei o quê. Por exemplo, o idoso, ele tem que ser tratado como cidadão. Então, essa proliferação de um monte de estatuto, eu só acho que isso só complica, porque é estatuto de tudo. Daqui a pouco tem um estatuto das vadias. Porque todo segmento quer ter uma lei especialzinha para si. Já tem um sindicato. Agora, os evangélicos são especialistas num tipo de perseguição. Isso a gente tem que admitir. Nós nos perseguimos a nós mesmos. Quantas pessoas não foram perseguidas pela denominação, pela Assembleia de Deus, sofreram? Hoje essa proliferação de igrejas neopentecostais surgiu de onde? Os batistas tradicionais também, com aqueles que começaram a ler Bíblia e creram nos dons, foram perseguidos porque acreditaram nos dons. É como se dissessem para a sociedade, não se preocupa não, que a gente não tem tempo de perseguir vocês. De brigar com você, a gente tem uma briga, é coisa de irmão, a gente está brigando. E você quer ver, por exemplo, eu estou olhando para você está apresentando um programa aqui, barbudinho, bonitinho. Rapaz, isso era impensável há 20 anos, estar na Assembleia de Deus com o cabelo... O César, 82, 83, o César apresentava programa de rádio e aqueles eventos da Cruzada do Bernard Johnson na Quinta da Boa Vista. Eu estava de um lado na Rádio Copacabana, ele pela Boas Novas, e o César, os pastores vinham para Copacabana porque o César estava na Boas Novas com o cabelo dele. E ele tinha muito mais cabelo que hoje. Então a gente tem essa especialidade de brigar internamente. A gente está brigando, está toda hora. Você vê, uma TV diz que é do segmento evangélico. Ele só procura os evangélicos em época de eleição, ou então se eles começarem a tomar pancada. Caso contrário, eles esquecem. Eles são evangélicos? Não, nós somos da Igreja Universal, nós não somos evangélicos. Porque ninguém tem direito de falar lá. O próprio Silas Malafaia sofreu isso. Quando o Marcelo começou a ser perseguido, eles trouxeram o Silas, que trazia os seus amigos. Quando foi resolvido, o que eles fizeram? Fecharam até tomar horário de TV que o Silas tinha numa outra emissora, eles foram lá e tomaram horário. Então, os evangélicos já tem quem perseguir. Eles já têm um foco. Quando não tem ninguém, briga entre si. Mas na verdade eles convidam até os evangélicos para ir para a igreja deles. Vamos para o rápido break? Vamos para o rápido break e eu vou colocar a seguinte pergunta ouvindo o debate aqui, a conversa. Se a gente mudasse um pouco a nossa abordagem mediante a sociedade, mudaria alguma coisa do jeito de pensar? Por exemplo, a gente fala que tem que ter a separação entre o cidadão e o evangélico, mas nós não nos separamos. Quando a gente se apresenta para pegar voto, para ir atrás de um direito, a gente se apresenta como evangélico.
se apresenta como pastor. O que a gente quer que a sociedade então veja a gente como cidadão quando a gente se apresenta como evangélico? Se a gente mudasse um pouco então a abordagem disso, vocês não acham que isso mudaria o jeito das pessoas olhar o nosso segmento e entendesse que nós não estamos atrás de privilégios, estamos atrás de direitos? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.